Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Bom, antes de iniciarmos, aqueles recados de sempre, se os irmãos estiverem pelo YouTube, se inscrevam no canal, deixe o seu like. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, algum pedido de oração, deixa nos comentários abaixo. O irmão que estiver pelo aplicativo, após o término do vídeo, vá lá no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like. Se tiver perguntas, pode mandar pelo ícone de interrogação abaixo do vídeo. E também peço que os irmãos compartilhem o vídeo, porque dessa forma a gente vai estar pregando a mensagem dentro do YouTube. E se inscrevendo e curtindo o canal, isso dá mais importância para o vídeo, para o YouTube. Então ele começa a compartilhar com outras pessoas também. Então isso é muito importante. Bom, vamos aos pedidos de oração de hoje. A irmã Diva Viana e o irmão Vladimir, eles pediram oração pela família. Então possamos estar orando pelas famílias. A irmã Diva também pediu para que orássemos pela questão de emprego para os filhos dela. Então possamos estar orando também, principalmente nos tempos que estamos vivendo. Emprego está muito difícil, então possamos estar orando pelos empregos dos nossos irmãos, tantos outros que já pediram para a questão do emprego também. Possamos orar nesse sentido. A irmã Maria Eugênia pediu oração pela filha dela, que tem síndrome de Down, e ela está sentindo algumas dores, e os médicos estão falando que é psicológico. Que Deus possa estar atuando para resolver esse problema da filha dela. A irmã Nildinha pediu oração pela filha também, então possamos estar orando, tanto dos nossos filhos pequenos, adolescentes, jovens, possamos estar orando pelos jovens no geral, para que possam estar sempre andando nos caminhos de Deus. E o irmão Revelino e o irmão Antônio pediram oração pela vida espiritual, que nos dias de hoje também está bastante difícil de manter a comunhão, principalmente com essa questão do isolamento social, sem contato com os irmãos, sem ir para a igreja. Então possamos estar orando nesse sentido também. Um recado aos irmãos que tiver dificuldade com a questão espiritual de ir à igreja: todos os dias de culto aqui, quarta, sábado e domingo, eu estou postando um sermão no canal. Eu tenho acompanhado com os irmãos, eu também não estou indo para a igreja por enquanto. Tenho acompanhado com os irmãos, muitos irmãos pedem orações pelo chat durante o culto. Os irmãos conversam, então isso é muito legal. Quem não estiver indo para a igreja, quiser estar com a gente nos dias de culto, está muito bem-vindo. E também orar pelo aplicativo, que possa se manter no ar, que nenhum tipo de censura venha a atrapalhar mais do que já tem atrapalhado. Então possamos orar nesse sentido. O irmão que não conhece o aplicativo que eu estou falando, na descrição do link aqui no YouTube, na descrição do vídeo aqui no YouTube tem um link para você baixar o aplicativo. É o aplicativo da Bíblia, com inário, lição, meditação, sermão, reflexão. Essa reflexão você está vendo tem no aplicativo, e tem várias outras coisas que vai ajudar no fortalecimento espiritual do irmão. Bom, a pergunta de hoje é a pergunta do irmão Jacinto. Ele perguntou: será que antes do pecado todas as árvores davam frutas? É uma pergunta interessante, não é uma pergunta muito comum. E eu vou responder, claro, usando a Bíblia. Então vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 29. E aqui, só um detalhe desse verso. Aqui Deus está deixando claro qual que era o propósito, aquilo que ele planejou para o ser humano quando criou o ser humano. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Então aqui Deus está planejando a alimentação. Desculpa, caiu aqui. Eu trouxe um espírito de profecia, então vou ter que olhar aqui de novo. Então aqui Deus está dando como orientação ao ser humano que ele coma de toda árvore que dê fruto e que o fruto tenha semente. Aqui no verso 29 de novo. Vos tenho dado todas as ervas que dão semente, ou seja, as ervas que dão semente era para o ser humano comer, e que se acham na superfície de toda a terra. E todas as árvores em que há fruto e que dê semente, isso você será para um mantimento. Então aqui,
acho que já responde aqui bem nesse segundo trecho do verso. Em todas as árvores que há fruto que dê semente. Ou seja, tinham árvores que davam frutos que não tinham semente. E a gente já vai chegar nessa curiosidade, porque como isso é uma curiosidade, eu trouxe algumas coisas a mais para a gente pensar. Então, toda árvore que tinha fruto e que esse fruto tinha semente, o ser humano poderia comer. E de toda erva que desse semente, o ser humano também poderia comer. Então, aqui a gente, alguns exemplos, né? Uma que a gente pode pegar aqui, a maçã, a pera, o caqui, que muitas vezes a gente pega caqui, a maioria sem semente, mas tem semente também. Feijão, né? Que está na erva que você abre e tem as sementes ali, feijão, ervilha, enfim, toda essa variedade de coisas que nós temos que Deus criou como propósito que o ser humano se alimentasse dessas coisas. E aí uma das curiosidades, lá em Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então é interessante aqui, juntando com o verso que nós lemos agora de Gênesis 1, 29, todas as árvores que há fruto, que dê semente. Então a gente tira uma curiosidade aqui da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela não tinha semente, ou seja, não poderia se espalhar o fruto dela pelo jardim, porque não teria como plantá-la. Isso é interessante, porque a gente vê que o mal ele estava enraizado em um lugar. Era um local fixo onde o mal poderia estar. Ele não estava espalhado pelo jardim, era só naquele lugar. E mesmo assim, Satanás fez o que fez, que conseguiu levar o homem à queda. O homem e a mulher, enfim, para ficar bem claro. O ser humano, a raça humana, pecou, dando o mal exclusivamente em um lugar, e ele não poderia se espalhar dali se não fosse uma própria decisão dos seres humanos. Em um outro ponto que a gente vai ler aqui, uma outra curiosidade, está lá no Espírito de Profecia, o Lar Adventista, capítulo 86, sobre a árvore da vida aqui. A árvore da vida produz o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então aqui a gente vê que a árvore, a cada mês ela dá frutos, né? A gente vê as nossas árvores hoje em dia que tem épocas. Então, normalmente agora entre dezembro e fevereiro é época de jaca. Para que os irmãos conhecem a jaca, ela dá normalmente nesse período. Se a gente vai pegar o abacate também, a gente vê que ele dá mais nesse período também, pelo menos aqui na região sudeste, onde eu estou. E a gente consegue identificar isso justamente na questão dos preços das frutas, dos alimentos. Quando está fora dessa época, jaca é uma coisa que você não acha por aqui. Se não for nessa época de dezembro a fevereiro, você não acha jaca. E o abacate, nesse período, ele tem um preço muito mais acessível, de 3, 4 reais o quilo. Fora dessa época, o abacate você vai achar por aqui 8, 9, 10 reais o quilo, porque não é época. Hoje em dia, com tanta tecnologia e agrotóxicos, conseguem expandir mais os tempos, então não tem mais tanto assim, não é mais tão nítido os tempos das frutas, mas ainda tem as suas épocas. O caqui também é uma fruta que tem bem regional, bem num período do ano específico, que ela fica mais barata e depois ela some, igual a jaca, depois aparece em um e outro lugar, mas muito caro. Mas a árvore da vida, a gente vê aqui que ela dá fruto todo mês. Todo mês dá o fruto dela. E aqui uma coisa interessante também, né? As folhas da árvore são para a saúde das nações. Então talvez aqui seja algo para a gente pensar, que talvez as folhas da árvore da vida sejam comestíveis também. Interessante. São coisas que curiosidades, né? A gente, quando começa a estudar, a gente começa a achar algumas coisas legais que a gente encontra dentro da Bíblia. Então, bom, o estudo de hoje é esse. Espero ter respondido a pergunta do irmão.
Então nem todas as frutas nem todas as árvores davam fruta, como a gente acabou de ver aqui em Gênesis 1, verso 29. E o ser humano poderia comer de todas as frutas ou ervas que davam semente. E hoje já, devido ao pecado, enfim, tantas coisas aí pra gente pode pensar e imaginar. Convido os irmãos agora a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos abrir a Tua Palavra e estudar. Obrigado, Senhor, porque temos aqui orientações claras do que o Senhor sempre desejou para nós, da nossa alimentação antes da queda. E temos a certeza de que quando estivermos nas mansões celestiais, teremos alimento em abundância, ninguém mais passará fome, ninguém mais terá a tristeza de ver alguém sofrendo por falta de alimento, Senhor. Obrigado por essa certeza que o Senhor nos dá, Pai querido. Pai amado, te pedimos que o Senhor nos conduza às nossas vidas aqui, enquanto estamos nessa terra, que possamos sempre fazer a Tua vontade, Senhor, para que quando o grande dia chegar, Jesus voltar aqui novamente, possamos subir aos céus e desfrutar dessa vida maravilhosa ao Teu lado, Senhor. Pai querido, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.